Ainda nesse capítulo internacional, recentemente tivemos a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso gerou um debate aqui no Brasil que dividiu até especialistas que normalmente estão do mesmo lado da tese, né? Então, muita gente ficou perdida, falou, será que eu devo apoiar isso? Será que vai ser bom ou vai ser ruim? Na tua visão, é bom ou ruim? Quase indiferente. Há um elemento bom no sentido de que as pessoas estão se tocando que o problema é muito grande, a ponto dos Estados Unidos terem falado, pô, isso aqui são organizações terroristas. Do ponto de vista da cooperação internacional, a gente vai ter que fazer, por exemplo, a Polícia Federal Brasileira tem um acordo de cooperação com a CIA, ela tem com o FBI. São instituições diferentes. Agora, do ponto de vista da execução, para derrotar o PCC e o Comando Vermelho, o governo brasileiro vai ter que atuar. Não são os americanos. O problema é que os bolsonaristas lá ficaram vendendo, agora vai dar certo. Vai dar certo o quê? Você vai chamar os americanos pra virem resolver um problema nosso? Novamente, aquela coisa da constante humilhação do Brasil. Esses caras ficam humilhando o Brasil. O Lula humilha o Brasil quando vai lá nos Estados Unidos e fica negociando terra rara por conta de uma fraqueza interna dele, de projeto dele, que ficou puxando o saco da China. E do outro lado, o Flávio Bolsonaro vai lá comemorar. Trump, tira uma foto igual, sabe, um cara que tinha foto com o Neymar, com um ídolo. Tô aqui com o Trump. Que isso? Você pretende ser um chefe de Estado e tá tirando fotinho patética, tentando se apropriar de uma decisão que não veio deles, e uma decisão que pra nós é indiferente. Desculpa me estender nisso. Flávio Bolsonaro é do Rio de Janeiro. Ora, o que ele fez pela segurança do Rio de Janeiro todos esses anos? Ele estava apoiando agora o Bacelar, que foi, assim, a Polícia Federal colocou, é o representante político do Comando Vermelho na política carioca. O Flávio apoiava ele, apoiava o TH Joias, que era do Comando Vermelho, e aí vem ficar falando, não, agora os Estados Unidos vai salvar. Os Estados Unidos levariam um Flávio preso num contexto desse. Renan, ainda sobre segurança pública, acho que é um dos assuntos que hoje mais incomodam, né, a população. A gente noticia aqui, terrível, essa situação que vivemos. Muitos lugares do Brasil não podemos andar com o celular na mão, temos que tirar a aliança quando vamos sair de casa para evitar algum susto maior. O que dá para fazer de forma prática, no começo de uma gestão em relação à segurança para mudar isso aí? Olha, esse é o sonho, a coisa que eu mais imagino no início da nossa gestão. Primeira coisa, na transição, na virada do ano de 2026 para 2027, eu tanto vou passar a reforma fiscal, quanto eu vou aumentar ainda mais todas as penas para crimes violentos. Por quê? Aumentando todas as penas para crimes violentos e tratando, fazer um enquadramento nosso, não americano, como inimigos, né, que é um conceito do direito de um autor alemão que chama Günther Jacobs. Direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Eu vou enquadrá-los de maneira diferente para que a pessoa que faz parte de uma facção perca, por exemplo, a presunção de inocência. Então, se você tá aqui em São Paulo, a gente tem o Smart Sampa. O que é o Smart Sampa? É um sistema de câmeras. Se um sujeito que está enquadrado como membro do PCC, não importa se ele é contador do PCC e trabalha na Faria Lima, ou se ele é um vapor, ou ele é um cara que anda com metralhadora em Paraisópolis, se a câmera pegou, a polícia já pode ir lá pegar ele na hora. Ele não tem presunção de inocência, é inafiançável, não tem progressão de pena, ele já vai pra cadeia na hora. Então, com isso, o Estado fica armado, do ponto de vista institucional, para fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? No dia 5 de janeiro eu tomo posse. Dia 6 de janeiro eu tô em Santa Quitéria, no Ceará, e eu vou começar a colocar em estado de defesa, que é tipo uma GLO, só que com algumas, vamos dizer, características a mais, certas cidades, bairros ao redor do Brasil que estão tomados pelo crime organizado. Não é botar o Brasil em estado de defesa, é botar esses lugares para que a polícia, junto com o governo federal, entre, prenda todas essas figuras, liberte as pessoas que moram ali e a gente começa a retomar o território nacional. E aí, a gente vai fazer uma limpa que a gente nunca viu. Eu preciso fazer, senão eu falhei como presidente, no final do primeiro ano a pessoa se sentir segura para andar com o celular no meio da rua e todos os bairros brasileiros estarem livres do crime organizado. Se eu fizer isso, aí eu entro na fase 2 do meu governo, que é a desfavelização do país. É mais ou menos que nem o Bukele fez lá em El Salvador? É muito parecido com o que o Bukele fez. A questão é que em uma escala muito maior. O Salvador é como se fosse um bairro em São Paulo. E a Constituição brasileira? Vai ter gente que vai falar que as garantias não estão preservadas aí. Não, porque o direito penal do inimigo, ele é perfeitamente compatível com a Constituição brasileira, com os princípios constitucionais que estão, por exemplo, colocados ali como cláusula pétrea. Uhum. E existem distinções já no direito penal nosso. Então, não há um problema em receber não só o direito penal do inimigo, como em aumentar penas. A questão toda que nós temos é um problema de execução das políticas públicas na área de segurança. As penas são muito baixas, as leis de execução penal no Brasil são amigas da bandidagem, então um cara pega uma pena de 20 anos, cumpre 7 e já sai. Então os juízes no Brasil, eles têm, vamos dizer, uma subjetividade muito grande, ou seja, o juiz decide da cabeça dele. Aí acontece o que aconteceu com o caso do Henri Borel lá no Rio de Janeiro, uma juíza feminista, é machismo prender ela. E obrigou o tribunal, eu nunca vi um negócio desse, obrigou os jurados a alterar o voto deles. E isso é coisa de um país doente. Essa subjetividade não pode acontecer. Agora, por mais que as leis sejam modificadas nesse campo, aumento de pena, polícia, GLO, existe um ponto da legislação penal que parece imutável e nós não entendemos por quê, apesar de uma pressão da população, que é a questão da maioridade penal. Sim. Vai pra frente? Óbvio. Tem que ir. Óbvio. Assim, quando você... Olha, eu não sei se eu tô me estendendo, que eu adoro esse tema. Tem um estudo da GV, o pessoal só dá um Google, de 2007, tá? Que mostra que existe uma correlação fortíssima entre a ausência da figura paterna e o cometimento de crimes pelos jovens. Ou seja, um jovem tende a cometer crimes... O jovem que comete o crime, que vai parar numa FEBEM, a relação dele com a ausência do pai
é maior do que a relação, por exemplo, de desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social e a pobreza interferem menos nesse jovem cometer o crime do que ele não ter um pai presente. Nós vamos precisar fazer um trabalho muito claro, e as pesquisas mostram isso, em atuar nas periferias, onde tem a maior parte desses meninos, porque inclusive a gravidez na adolescência incide mais nas periferias, nas favelas, em cidades pequenas, no interior do Nordeste. Nós vamos atuar nesses lugares já com, fim da maioridade penal, mas 2, trabalhando já nas escolas para recuperar esses meninos e dar um atendimento psicológico para separar eles, porque eles são garotos que estão numa condição especial. O garoto que comete o crime violento, quase sempre, 80% dos casos, ele não tem o pai. O pai abandonou ele, vem de uma relação complicada. E nós vamos chamar a sociedade civil, igrejas, ONG, auxílio psicológico nas escolas já para focar nesse cara. Para fazer o trabalho preventivo, mas tem que ter junto a punição. Porque hoje tá muito barato para uma facção criminosa, morreu um bandido em combate, ou uma pessoa foi trabalhar qualquer coisa, pega um menino com 15, 16 anos e coloca ele para trabalhar na operação. Tá fácil. A gente vai dificultar e vai inviabilizar esse modelo de negócio, porque é um modelo de negócio muito bom para eles. Muito fácil. Renan, muita gente aqui que não acompanha de perto assim, a cena política deve estar se perguntando: que partido é esse, Missão? Partido que é novo? De onde surgiu Missão? Conta um pouquinho dessa história. Missão foi o último partido fundado no Brasil, provavelmente não haverá outro sendo fundado, porque a legislação é cada vez mais difícil, mais proibitiva para montar partidos. Ele é oriundo do antigo e ainda vivo e super presente MBL, ou seja, as pessoas que fizeram aquelas manifestações famosas em 2015 e 2016 que derrubaram Dilma Rousseff, elas entenderam que não adianta só protestar, não adianta só reclamar do governo A, B ou C. Elas só serão respeitadas, e o brasileiro exigiu isso da gente, se a gente fosse uma alternativa de poder. Às vezes eu falava, o Lula não dá, o Bolsonaro não dá, e o eleitor fala assim pra mim, tá bom, mas e aí? Vai pôr quem no lugar? Uma vez um cara me provocou, então vai você, bonitão. Eu falei, tá bom então. Ok. Então nós juntamos mais de 2.000 jovens, na verdade foram 3.500 jovens coletando assinaturas ao redor do Brasil. Começamos a coletar, fizemos um sistema super tecnológico, a gente botou um aplicativo para coleta. Fomos o partido que coletou o maior número de assinaturas no menor período de tempo em todos os estados da federação e conseguimos montar o partido, que é o partido que vem surpreendendo todo mundo, porque hoje, por exemplo, nas vaquinhas online, é o partido que mais arrecadou doações, é o partido que tem maior audiência em redes sociais e é o partido que tem 6, 7 meses de idade. Para finalizar, acho que esse é um bom tema também. Você é favorável a uma mudança no sistema de financiamento das eleições, financiamento público, está errado? Eu acho que o modelo atual está. Veja, vários países sérios têm financiamento público. E eu andando... Qual que é a diferença para o nosso? O sistema de incentivo dele. Hoje, um partido recebe dinheiro mediante o número de deputados que ele elege. E aí você tem todo o incentivo em lançar deputados caricatos como um Tiririca, uma Erika Hilton, que tem muitos votos, lacanando em rede social. E aí essas figuras são eleitas e o partido enche os cofres dele. Então o partido não tem nenhum incentivo em colocar gente boa. O partido tem que colocar gente famosa, ou gente que vai levar voto, ou gente que compra voto. Porque você coloca um deputado, vamos dizer, do Centrão, ele achaca o governo, pega um monte de emenda, essa emenda ele compra o voto na base, e aí você fica rodando um ciclo. Este ciclo tem que mudar. Tem países sérios que têm um financiamento público. Eu sou contra, por princípio, o financiamento público. Eu gostaria que não houvesse. Mas, se for um consenso da sociedade ou dos próprios partidos que terá que haver, eu vou mudar o sistema de incentivo, que é aquilo que eu te contei. Se o dinheiro que for pro partido for baseado no desempenho do prefeito, com métricas objetivas, do tipo ranking de educação, diminuição do número de homicídios, aumento da atividade econômica, aumento do saneamento básico, aí os prefeitos ganham pontos e o partido que tem aqueles prefeitos, tiverem um número de pontos, recebem mais dinheiro. Aí a regra vira assim, quanto mais o político trabalha pro Brasil, mais o partido dele tem dinheiro. Aí funciona, aí fica até barato. Aí vale a pena. Então, eu acredito nisso. Ou acaba, ou muda o sistema de incentivo. Última pergunta. Quantos ministérios tem que ter o Brasil? O Brasil não precisa ter mais de 19, 20 ministérios. O Brasil não precisa. E não ainda... muito, não? Não. Se eu for falar pra você, eu preciso de 8, 9, 10, eu posso fazer. Só que você vai ter que ter secretarias específicas que vão ter status de ministério dentro dos ministérios. Dá na mesma. Isso é um discurso legal de falar, mas na prática, eu vou acabar com o Ministério da Cultura. Sim, mas você teria uma Secretaria de Cultura? Sim, você precisa ter uma Secretaria de Cultura. Então, no fim do dia, tem muito ministério inútil, esses ministérios de desenvolvimento humano, igualdade racial, Ministério da Pesca, é ministério para inglês ver. Tira os para inglês ver. O resto tem funções claras que o Estado vai precisar. E aí, você ter 15, 12, 10 e um grupo de secretarias, aí é o que o presidente vai fazer. Renan Santos conversou com a gente, vai voltar certamente até outubro aqui na nossa cobertura eleitoral, pré-candidato pelo Missão à Presidência da República. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Obrigado, foi uma honra participar.